vamos falar sobre a chegada de Mussolini ao poder, vamos falar sobre a estrutura, como funcionava, como se deu a estrutura do fascismo italiano, tá bom? Então, como primeiro ponto, primeiro tópico importante para a gente conversar, é o seguinte, vamos lembrar, cara, que logo depois da Primeira Guerra Mundial, a Itália sai extremamente voltada a uma crise econômica e política. Até porque, vamos lembrar do seguinte, né? A Itália começa a guerra ao lado da Tríplice Aliança, ela começa a guerra ao lado de Alemanha, Império Austro-Húngaro e formando junto a Itália, mas vamos lembrar do seguinte, a Itália ela tinha sim uma proximidade com os alemães, mas ela tinha um conflito muito grande, por exemplo, com o Império Austro-Húngaro. Existe uma terra no nordeste da Itália que era disputada, digamos assim, entre os italianos e o Império Austro-Húngaro. Então a Itália acaba mudando de lado na Primeira Guerra Mundial, com promessa de receber territórios, com promessa de receber apoio político, quantidades financeiras, inclusive, por parte da Inglaterra e da França, coisa que não acontece. Então a Itália ela sai da Primeira Guerra Mundial muito marginalizada politicamente. E essa marginalização ela vai se reverberar, numa crise econômica, e essa crise econômica vai gerar uma inflação gigantesca. E vocês sabem, né? Crise econômica e inflação também gera uma onda grande de crise política, uma onda grande de descontentamento na população. E é esse descontentamento que será aproveitado por esse cara que está aparecendo aqui para vocês, que é o Benito Mussolini. O Benito Mussolini vai se aproveitar desse contexto todo para formar o Partido Nacional Fascista. O que é o Partido Nacional Fascista? Primeiro, cara, nós temos que entender o motivo do nome, né? Qual é o que está por trás desse conceito aí de fascismo? Primeiro, cara, a palavra fascismo vem de uma palavra italiana, uma palavra que faz alusão lá ao Império Romano, que é a ideia de faccio. Sabe o que essas duas letrinhas aqui no italiano, ó, elas têm digamos assim, a pronúncia como se fosse um Tzinho, tá? Então, a palavra fascismo vem de faccio. E faccio é esse símbolo aqui, ó, é esse símbolozinho, que é uma espécie de um machado, um instrumento de trabalho romano, com uma série de feixes de madeira, todos eles muito juntos, todos eles muito próximos. Porque o que Mussolini dizia? Que o que enfraquece a Itália são as divisões. Que o povo italiano é, por exemplo, cada indivíduo seria um feixezinho de madeira desse aqui. E que um feixezinho de madeira desse seria facilmente quebrável. Agora, quando estão todos juntos, quando estão todos voltados ao mesmo interesse, toda a nação unida, digamos assim, seria impossível quebrar, seria impossível destruir. E assim ele constrói ideologicamente esse conceito do partido fascista, esse conceito do fascismo vem daí. Que tem muito a ver, cara, com uma união de grupo, com uma soma de grupo, até porque o fascismo ele vai se construir contra dois grandes grupos que ganhavam força na Itália naquele momento e no mundo inteiro, né? Saibam que a gente pode definir esse conceito aqui, ó, do fátio, como sendo, primeiro, contra o socialismo. Curiosamente, o Mussolini, antes de ser o grande nome do partido fascista, ele tinha feito parte de um jornal, na época da sua juventude, socialista, mas acabou se tornando um grande crítico do socialismo também, tá certo? Então, primeiro, o fascismo ele se posiciona contra o socialismo e também contra o liberalismo. Até porque, Eli, se quiser trazer para essa outra câmera aqui, por que ele é crítico a essas duas posições políticas aqui? Porque ele diz o seguinte, o socialismo, ele acaba pregando a luta de classes, coisa que vai desintegrar a nação italiana, coisa que vai dividir a nação italiana entre burgueses e proletários. Então, ele é extremamente antissocialista. E ele também é antiliberal, porque, segundo ele, o liberalismo prega o individualismo, característico, por exemplo, dos Estados Unidos, característico dos norte-americanos. Então, cara, o Mussolini ele é tanto quanto antiliberal, como antissocialista também, anticomunista, porque segundo ele era necessário essa espécie, entre aspas, né, de união do povo italiano
contra a luta de classes e contra o individualismo liberal também, tá certo? Então, voltamos para cá, e aí já entendemos qual é a base ideológica, qual era o contexto histórico em que o Mussolini se encontrava, em que o fascismo se construiu. Agora a gente tem que entender de fato como que vai ser a entrada de Mussolini no poder. Por quê, cara? Porque nesse contexto de crise foi o solo fértil, de fato, para que o Mussolini fosse angariando apoiadores em toda a Itália. Não é à toa, por exemplo, que um grupo chamado de Camisas Negras vai marchar em direção a Roma, em direção à capital, apoiando Mussolini em 1922. Esse evento ficou conhecido como a Marcha sobre Roma, e a Marcha sobre Roma, com Mussolini ao lado dos Camisas Negras, chama muita atenção do então rei italiano. Na época a Itália era governada, a Itália era uma monarquia, governada pelo então rei Vítor Emanuel II, e que, no contexto da Marcha sobre Roma, ele convoca Mussolini para ser o novo primeiro-ministro. Ele dissolve o parlamento, entrega o poder da Itália para Mussolini. Então, assim, cara, Mussolini vai assumir o poder não por vias eleitorais, mas por meio de uma espécie de um golpe de Estado. A marcha sobre Roma, originalmente, podia não ter essa intenção. Podia não ter sido isso, exatamente foi idealizado pelos Camisas Negras e pelo Mussolini. Mas o resultado para o Mussolini saiu melhor do que a encomenda. O cara acabou se tornando, no fim das contas, o primeiro-ministro da Itália, com o apoio do rei Vítor Emanuel III. E aqui, a partir de 22, é que Mussolini vai passar a ser o primeiro-ministro italiano, governando, digamos assim, ao lado de Vítor Emanuel. E de 1924 para frente é que Mussolini vai, de fato, ter maioria no parlamento italiano. Até porque, cara, vale lembrar que Mussolini assume como primeiro-ministro, mas em 22 ainda os fascistas não tinham maioria no parlamento italiano. E a partir de 24, praticamente vão assumir a ampla maioria do parlamento. Lógico, né? Com muitas fraudes eleitorais, fraude na contagem dos votos. Essas eleições não foram completamente abertas, digamos assim. Inclusive tiveram pessoas que foram denunciar essa contagem irregular de votos. Depois apareceram mortas, dias depois, opositores do governo, e aqui Mussolini já ia mostrando qual era a sua posição. Lembra, extremamente antissocialista e antiliberal também, tá certo? E a partir daqui, cara, é que aí o fascismo vai abrir completamente o seu poder sobre a Itália. É a partir de 1924, especialmente. Apesar de ele assumir em 22, os fascistas vão ter amplo poder no contexto italiano a partir de 24, tá certo? E aí, sabendo disso, cara, o que é necessário a gente lembrar? Que com essa maioria no parlamento, Mussolini vai ter uma facilidade muito maior de passar as suas leis. Tanto é que logo depois foi aprovado um código legal chamado de Leis Fascistíssimas. Por que leis fascistíssimas? Porque é o aumento do autoritarismo, a radicalização de Mussolini à frente do poder. E essa radicalização, ela vai passar a acontecer de fato com uma maior, por exemplo, perseguição de opositores, um culto à imagem do Mussolini muito grande também, uma censura aos veículos de comunicação, prisão, mortes de opositores, como é característico de todo regime autoritário. E não sei se vocês estão lembrados, mas havia uma questão que o governo italiano precisava resolver, no fim das contas, que é o que nós chamamos de questão romana. Só para recordar vocês, vamos voltar aqui para o quadro rapidinho. Só para lembrar vocês, existe um problema que os italianos precisam resolver há algum tempo já, que é o que nós chamamos de questão romana. Essa questão romana aqui, ela vem desde os tempos de unificação. Só para recordar, lembra que a Itália faz a sua unificação lá no finalzinho do século XIX, os italianos controlam Roma, se tornando a capital da Itália, e no fim das contas, cara, a Igreja Católica ela fica sem território. Então, em 1929, com o Tratado de Latrão, é essa questão romana que vai ser resolvida. Então, qual é a resolução, no fim das contas, da questão romana, né? Ela é resolvida por meio do Tratado de Latrão de 1929. Tá, Dudu, mas como que é essa resolução? Como que ela vai funcionar? Bom, vocês sabem que hoje em dia, até hoje, o território da Itália, o território italiano que foi cedido para a Igreja Católica foi o Vaticano,
E quem fez essa oferta para o então Papa foi Benito Mussolini. A Igreja Católica, ela firma um acordo com Mussolini, o Papa assina ao lado de Benito Mussolini o Tratado de Latrão, e essa parte de Roma, esse bairro de Roma, digamos assim, que agora é um estado da Igreja, é cedido por Mussolini em troca de apoio da Igreja Católica. Tá, Dudu? Então, se alguma questão nos falar que a Igreja Católica, na época, apoiou o regime do fascismo, é fato? Fato, cara. Principalmente a partir de 1929. Principalmente a partir desse momento aqui, tá certo? Então já entendemos qual é a posição da Itália, nesse contexto até agora. Agora, cara, virando a página, se tiverem dúvidas, já sabe, né? Só dá um grito aí. Agora, virando a página, o que a gente vai começar a conversar é sobre um outro tema importantíssimo desse período entre guerras, que é a crise de 1929. Por quê, cara? É um cuidado que todos nós temos que ter na hora de resolver as nossas provas, principalmente a prova da CAF, se é essa que tu for resolver no próximo mês aí, tá chegando perto já. Por quê? Porque muita gente associa a chegada do Mussolini e do Hitler ao poder com contexto de crise. E não tá errado, tá certo? Porém, cara, contexto de crise os dois países tinham. Mas a crise italiana, que foi o solo fértil para a chegada do Mussolini ao poder, não foi a crise de 29. Lembra que o Mussolini assume o poder na Itália em 1922, enquanto o Hitler vai assumir em 33. Então, quem que se aproveitou da crise de 29? Foram os alemães, foi o Hitler, né? Foi o nazismo. Os italianos, sim, se reforçaram a partir da crise de 29, mas não que Mussolini tenha chego ao poder por meio dessa crise.